Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Goiás em Ação. Eu sou Dani Souza e te acompanho agora na bancada mais nervosa do Brasil em uma conversa muito bacana sobre o mundo da perícia criminal. Aqui presente conosco está a Patrícia Castro Braga, que é perita criminal. Seja bem-vinda e também assessora de imprensa da Polícia Científica de Goiás. Obrigada, Dani. Obrigada a todos pelo convite. Vamos bater um papo aí. Também na bancada a doutora Rafaela Marques, que é médica legista e gerente do Instituto Médico Legal de Goiânia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Está aqui do meu lado hoje, substituindo parcialmente o meu colega Diego, Vladimir Maróculo, que é acadêmico do curso de enfermagem. Seja bem-vindo. Obrigado a todos da bancada. Vamos começar por onde acredito que 90% da população tenha dúvida em relação ao Instituto Médico Legal, a perícias criminais e etc. Primeiro, fantasma existe? Olha, essa eu vou passar pra você. Olha, a gente sabe que tem algumas histórias lá? Tem algumas histórias. Se você for conversar lá com os auxiliares de autópsia, principalmente os mais antigos, enfim, tem sempre alguém que tem uma história pra contar. Mas eu, particularmente, ali com um pouco mais de 10 anos de casa, ainda não topei com nenhum, não. Graças a Deus, né? Onde que a perícia e a medicina legal se encontram na realização desse serviço técnico? Bom, são dois serviços, funções de Estado complementares. Quando um crime acontece, a primeira pessoa da polícia científica que tem acesso àquela cena é o perito criminal. A gente vai até a cena para identificar o que aconteceu naquele local, qual foi o crime cometido ali, se foi um homicídio, uma tentativa de homicídio, um feminicídio, um dano ao patrimônio. E a gente faz, então, a materialização, quer dizer, a gente anota e presencia tudo que a gente consegue levantar daquele local. Se tiver cadáver, é óbvio, se tiver o corpo, a gente também analisa o encaixe daquele corpo na cena. E depois, o próximo trabalho é do nosso colega, o médico legista. A remoção daquela vítima para o Instituto Médico Legal. E lá no Instituto Médico Legal, o legista, junto com os seus auxiliares, vão identificar ali, principalmente, a causa mortis, né? Qual foi a causa da morte daquela vítima. É isso, Rafa? Exatamente. Tanto medicina legal quanto criminalística, a gente busca vestígios para materializar, né, aquele crime e fixar aquelas provas para que sejam utilizadas mais para frente, tanto na fase de inquérito, né, quanto no processo. Basicamente, a diferença é a seguinte: o perito criminal, ele trabalha com os vestígios extrínsecos, que são aqueles que estão relacionados ao ambiente, né, materiais que possam ser encontrados, e o médico legista trabalha com os vestígios intrínsecos, que são aqueles relacionados ao corpo da vítima, tanto vivo quanto morto. E a cena, é engraçado que a cena e o corpo falam tudo o que se precisa saber para um laudo técnico, para desvendar um crime, né? Então, assim, a polícia científica desvenda crimes através dos seus laudos ou apenas auxilia a polícia civil na investigação? O que você falou é muito importante, é até uma máxima da nossa profissão, é que a perícia criminal é a última voz da vítima, né? A gente tem isso como um slogan nosso pra gente seguir ali no nosso trabalho. E do ponto de vista ali do nosso papel na investigação policial e todo o processo legal, a gente é requisitado, nós somos requisitados pelo delegado de polícia normalmente, e a gente vai ali ter o papel de levantar as provas do crime. A gente sabe que não existe hierarquia de prova no Brasil. Como diz meu marido, que é delegado de polícia, não existe provinha e provão, é tudo prova. Mas as perícias criminais, elas são uma prova contundente daquilo que aconteceu. Então, a gente auxilia naquela investigação, mas tem um papel bem central nisso, não é, Rafa? Exatamente, né? O chefe do inquérito é o delegado de polícia. A polícia científica, ela é sempre acionada por requisição, né? Então, ou pelo delegado na maioria das vezes, ou na fase processual pelo Ministério Público, não ou pelo juiz. Autonomia. De execução de ofício, não. A gente sempre trabalha mediante requisição. Isso. Sempre. Até porque o chefe do inquérito policial é o delegado de polícia, né? Então, a nossa função é coletar as provas e materializá-las para
que possa ser utilizado tanto na fase de inquérito quanto posteriormente na fase judicial. Muito bem. E a barreira para erros em todo esse processo? Porque estamos falando de seres humanos que estão lidando ali com um ambiente complexo, seja ele qual for. Geralmente se tem vítima, mas também pode acontecer de não ter vítima, mas ter um crime. Isso. E o Vladimir também tem uma pergunta, né, Vladimir? Isso. Quais são os erros mais comuns da opinião pública ao interpretar laudos periciais divulgados em casos de grande repercussão? Erros da opinião pública? Isso. Percepções erradas da população em si? Isso. Ah, sim. A gente tem assim, os seriados de TV, eles servem para lazer, né? E pra gente aprender também. É um método de aprender, educacional. Mas a população, em geral, depois da internet e das séries de TV, acreditam que ali é o verdadeiro CSI Miami, Las Vegas, desse aí pra cima. Ocorre muito, né? Então, qual que é a percepção que eu encaro assim como sendo mais dificultosa pra gente? Eles acham que, como lá no CSI, a gente vai fazer um exame, colocar um fio de cabelo na máquina, já vai sair o histórico de vida da pessoa todo, todas até as doenças que aquela vítima teve. Não é assim. É claro que hoje a gente conta com um aparato técnico de maquinário muito à frente, inclusive a polícia científica é pioneira em alguns maquinários, como o tomógrafo, que a doutora Rafa pode falar, né? A gente já conta com estrutura boa, mas não é como nos seriados. E o tempo que a gente precisa para terminar aquela perícia e colocar tudo no papel e enviar para os nossos clientes, que é o delegado, o Ministério Público, o Judiciário na fase processual, ele é mais demorado. Então tem essa percepção. Mas, doutor, o laudo sai que dia? Semana que vem? Amanhã? Nossa, mas o laudo não saiu. A polícia científica não liberou o laudo. E uma coisa também que ninguém entende é que aquele perito que vai ao local, normalmente, ele demanda de exames complementares. Então, ele pega o material e manda pro DNA. Ele manda os projéteis pra balística, para avaliar de onde saiu aquele projétil. Ele manda um copo, alguma coisa, pra papiloscopia, pra ver quem tocou naquele copo. Tem casos que demoram Isso, meses. então tem aqueles exames complementares fora a vítima, que passou pelo exame, teve o seu corpo liberado, mas fica, às vezes, pendência de exame. Rafa? Sim, com certeza, né? Vamos lembrar aí de um caso famoso, né? Caso Amanda Partata, por exemplo, que houve trabalhei diretamente como patologista, eu ainda não estava na gerência, eu estava na seção de patologia forense. E aí as pessoas criam uma resposta muito rápida. Porque tem-se a sensação de que você vai colocar o fragmento de tecido, né, o tubinho de sangue lá no equipamento e ele vai te dar o nome da substância. E não é assim, né? A gente pergunta pro equipamento, é isso? É aquilo? Né? E aí então, antes eu preciso, enquanto perito, ter tido as possibilidades, né? Aventado as possibilidades. Então, é um trabalho de quebra-cabeça. Várias peças vão se encaixando para formar um convencimento final. No caso que você citou da Amanda Partata, eu estive na cobertura desse caso em uma emissora, acompanhei todas as fases e, de fato, um dos erros mais comuns assim, do público, né, é achar que o imediatismo que a gente vê na internet, vê nos seriados, também se reflete na vida real. Sim. E, às vezes, a pressão política, a pressão da repercussão pública pode até atrapalhar em algum ponto de vista da perícia. Ou eu estou errado nessa minha visão? A gente tenta que não aconteça, né? Mas então, é possível. Tomara que não. Tomara que não. A nossa bandeira lá é a imparcialidade, a autonomia, né? Então, a gente trabalha com métodos científicos e a opinião externa, nem do presidente do inquérito, nem do judiciário, nem de ninguém deve contar nesse momento. É você, as suas convicções e o que a ciência te respalda para responder. No caso, chegaram lá os corpos da família, que infelizmente faleceram envenenados, né?
Vocês fazem uma avaliação ali, é autópsia ou é necrópsia? Qual que é o termo correto também antes? Os dois estão certos, sabia? Os dois estão certos? É, Os dois estão certos. Os dois estão corretos. Você pode usar qualquer um dos dois. Aqui no Brasil, geralmente, a gente usa necrópsia, né? Que é examinar o morto. Autópsia é como se fosse examinar o próprio semelhante. É. Ah, sim, entendi. Entendeu? Aí, nesse momento, identifica que ele morreu envenenado. Como que essas características aí podem levar um médico? Lógico que eu tô fazendo uma pergunta tão difícil para se responder em apenas um episódio de podcast. É uma pergunta mas, difícil. assim, só pra gente que é leigo, né, entender, Sim. como que a gente consegue identificar a causa de uma morte de alguém que chegou sem nenhuma informação do que teria levado ela a óbito? Boa pergunta. Mas como a Rafa falou, o trabalho do perito e do médico, ele é embasado em hipóteses. Né? Então, sempre que a gente vai num local, o que a gente pede bastante que aconteça é histórico. A gente precisa saber. Porque o histórico que a gente coleta naquele local, no caso da Amanda Partata, a Rafaela vai poder falar melhor porque ela trabalhou diretamente, o histórico guia o médico. Fala assim, olha, você tem que ir para esse lado. Então, essa, para mim, é a grande diferença dos seriados. É claro que nos seriados tem aquela narrativa que conduz a uma história onde lá no final o perito e o médico conseguem desvendar. Mas o trabalho na vida real, ele precisa muito dessa formulação de hipóteses. A gente tem 3 hipóteses. No caso lá, a Rafaela vai falar aqui das hipóteses, né? E aí o médico guia até chegar naquela final, que é de fato o que aconteceu. Exatamente. Nesse caso, é um caso que é bom para ilustrar o trabalho, né? Que a primeira história que veio era uma história que confundia a gente, na verdade, né? Então, a primeira história que veio era de uma intoxicação alimentar. Isso. Né? Então, teoricamente, ali um óbito por causa natural. Mas como a situação era suspeita, né? 2 pessoas da mesma família, enfim, acabou que ficou lá no Instituto Médico Legal pra gente realizar. Mas no momento da necrópsia em si, não havia uma certeza, uma história que te conduzisse de fato para um possível envenenamento. Então, a gente tinha a hipótese principal como sendo uma intoxicação alimentar. Isso. E aí, quando você vai analisando os achados ali no corpo, você vê que não tá batendo, né? E aí, nesse momento, quando você não tem uma causa clara de óbito, vou abrir um parêntese, quando chega um baleado lá, você bate o olho e fala baleado. Vou só medir aqui qual que é a distância, se é tiro a longa distância, se é a curta distância, vamos fotografar e tudo mais, mas você já sai com o laudo fechado ali no final da necrópsia. Nesses casos mais complexos, que você não consegue fechar ali de cara, você vai para os exames complementares, que é o que aconteceu nesse caso, né? Então, foram enviadas vísceras para o anatopatológico, que era a sessão na qual eu era lotada, e exame para toxicológico. Isso. Fazer uma análise mais aprofundada. Isso, uma análise mais aprofundada. Os médicos analisaram os tecidos daqueles órgãos das vítimas e os peritos lá no laboratório de toxicologia analisaram o conteúdo gástrico, o próprio bolo de pote para pesquisar, né? O que pode terem colocado ali, isso quando nem sabia ainda que era o veneno. Então, de novo, foram 2 frentes. Uma pro médico legista, outra lá pro perito criminal no laboratório. Sempre trabalhando junto. Um quebra-cabeça. Isso. É um quebra-cabeça. Cada um montando uma parte, Isso. confiando no outro. E conversando. E conversando. Ligava pra... Era a Maiara. Maiara, ó, tô vendo tal coisa aqui. Aí ela, poxa, vamos puxar pra esse lado. Enfim, vamos somando até fechar. Tem que encaixar os fatos certinhos. É isso aí. E tudo embasado em método científico, né? Então, não é nada inventado. Não pode ser. E a Polícia Civil conseguiu, juntamente com a Polícia Técnico-Científica, resolver este caso, colocar atrás das grades quem deveria de fato estar. Mostrou a frieza com que esse crime foi cometido, né? A premeditação. Inclusive, na época, tivemos acesso, através da Polícia Civil, a imagens de câmeras de segurança de elevador do momento que o veneno tinha chegado no apartamento da Amanda e etc. Mostrando que
é um trabalho em conjunto. Isso aí. Estamos mostrando para você o lado do trabalho da polícia científica, né? Médico, legista e perito criminal. Enquanto isso, a Polícia Civil fazia uma investigação belíssima, né? Com outros dados que não as provas materiais coletadas, Teve né? as notas fiscais Notas também, fiscais, imagens de câmera de segurança, o próprio aparelho celular, né? Isso, Enfim, é um grande quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça. Vou fazer uma pergunta para a doutora Rafaela. Sim. Doutora, em relação a trabalhar com o corpo, existe um estigma em trabalhar com o óbito? Não é fácil, até porque todos nós sabemos que iremos um dia, né? Sim. Mas não deixa isso, o eufemismo, tomar conta dessa situação. Como que você chegou à decisão de trabalhar com isso? O que levou você a essa profissão, essa Eu já carreira? fiz essa pergunta pra ela. Essa pergunta. Então, não é uma coisa que a maioria dos médicos, quando se forma, né? A gente se forma para trabalhar atendendo pessoas, salvar vidas, né? Enfim, e aí quando você pensa em trabalhar com o cadáver, geralmente carrega esse estigma, né? Poxa, mas você estudou tanto para salvar vidas, vai trabalhar com morto, né? E aí a gente faz uma reflexão um pouco mais profunda. Quando eu dou o diagnóstico de causa do óbito para uma pessoa, tanto na necrópsia clínica, que é feita pelo patologista lá no SVO, quanto num caso de crime, quando a gente dá um diagnóstico, a gente não está salvando a vida daquela pessoa que se foi. Mas nós estamos dando a oportunidade de que outras vidas sejam salvas, né? Quando a gente alimenta dados de epidemiologia, né? Morreu de infarto. Quantos infartos tem nessa região aqui? Quais são as políticas de saúde pública que eu devo fazer para essa população? Esses dados são todos baseados nos dados de morte. Então, quando você faz um bom diagnóstico de morte, você está salvando mais vida do que se fosse só aquela que você está salvando ali no pronto-socorro. Historicamente, a solução de doenças, de pestes, inclusive, se chegaram isso através das necrópsias, né? Da autópsia. Sim. É a especialidade médica mais antiga, né? Quando começou a curiosidade do homem ali sobre o corpo, né? Quando ele foi examinar, quando ele foi entender quais são as alterações que levaram aquele cidadão a morrer, né? É aí que começa a medicina. Muito bem. Doutora Patrícia, na sua carreira, você tem quanto tempo de atuação? 15. 15 anos. Meu Deus. Você começou com 15 anos, doutora? Ai, obrigada. gente, 5, tá igual. Comecei com 5. É igual Difícil. o juiz hoje lá. O que mais marcou a sua carreira até agora, nesses 15 anos de atuação com perícia criminal? Pode ser um caso, pode ser um trabalho que você acompanhou de perto. Vou pegar um antigo e um recente. Quando eu entrei, como eu falei pra você, eu trabalhava no laboratório de narcóticos, né? O atual laboratório de narcóticos. E a gente fazia bastante constatação e identificação de drogas. E naquela época, tô falando ali de 2010 a 2012, Goiás ainda estava muito na rota do tráfico. Então, aquele grande volume de droga, de maconha, de cocaína, de pasta base, vinha ali dos países andinos, atravessavam o estado de Goiás, via Mato Grosso, para então seguir pro litoral. Então a gente fazia muito, mas era muito, gente. Era toda semana, toneladas. E hoje a gente não vê isso mais. E se esbarra ali na tal política de segurança pública bastante veiculada aí, né? Então eu me lembro desse volume de droga, era toda semana fazendo 1, 2, 3 toneladas. E na semana seguinte eu tinha que incinerar tudo isso. E um caso recente, que tem a ver também com a minha área, com a área da Rafaela, foi um caso que eu fiz quando eu estava lotada no meio ambiente, que foi a perícia do abandono do Hospital Santa Genoveva. O Hospital Santa Genoveva, para quem é goianiense, não é seu caso, Dani, que você está aqui na nossa cidade há pouco tempo. Pouco tempo. Mas foi um hospital de ponta aqui na cidade, e ele foi fundado pelo mesmo membro que fundou a Faculdade de Medicina aqui em Goiás. E ele, por muitos anos, foi um hospital, assim, com alto maquinário, profissionais bem capacitados, e por uma gestão familiar, ele veio à falência. Aquele imóvel gigantesco segue abandonado até hoje.
E depois de muitas denúncias, a gente foi fazer a perícia de crime ambiental. Então, nessa perícia, eu peguei tubos de sangue que estavam lá abandonados no laboratório. O pessoal, os andarilhos, né? Os frascos de exames? Abandonados. Meu Jesus. Isso é recente? Recente, 2023. Recente. O imóvel abandonado, é claro que ali com um cercado, né, sob justiça, mas os andarilhos rompem tudo, furtavam inclusive os fios de cobre do ar-condicionado, muitos equipamentos abandonados. Suscitou-se à época até a questão de um novo Césio 137. A gente sabe que hoje o maquinário não tem mais tanto esse risco, né? Não. Mas muitos medicamentos abandonados, um grande imóvel que por espólio familiar ficou abandonado ali e tá à beira, às margens de um rio, né? E sendo aí responsável por crime ambiental. Nossa, lembrei de fato o episódio do Césio, que foi um abandono também de um maquinário hospitalar. Hoje em dia, até para tranquilizar a população, as máquinas de raio-x, elas já estão muito evoluídas, já não utilizam o Césio, né? Utilizam uma ampola de raio gama ali. Mais bem encapsulado também, né? E ele só é acionado mediante passagem de corrente elétrica. Então, a gente não corre mais esse tipo de risco, né? Um erro que não se repetirá na história, se Deus quiser. Amém. Vladimir, o que fez você entrar na área da saúde? Já visto que você é acadêmico, presumo que você se interessou depois de adulto? Isso, na verdade, eu sempre tive o sonho de ser médico, na verdade. E por conta de diversos fatores, eu não tive a condição para isso. Então, eu já trabalho ao cuidado de vidas, sou pastor, já lido com pessoas, estou sempre dando assistência, levando no hospital, né, ajudando. Então, sempre tem essa vontade de atuar, né, mais de perto com as pessoas. E aí, o mais próximo da realidade, inclusive, tá aqui do meu lado, né, um dos precursores que me jogou, né, nessa profissão, né, ao técnico de enfermagem, que me incentivou, né, estávamos ali num fado e tal, e ele falou para mim, pastor, por que você não faz, né, o técnico de enfermagem e tal? E aí despertou e tal, e abriu um leque, uma chave, assim, eu falei assim, pronto, esse é o mais próximo da minha realidade, assim, estou ingressando, estou quase finalizando, estou praticamente no último período, já vou começar os estágios. Parabéns. E estou gostando, é uma área, assim, boa, né, de se atuar, tá mais perto das pessoas, ajudando, né. Certamente. O curso técnico de enfermagem, no meu ponto de vista, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, faz o curso técnico. Acredito que toda casa tinha que ter um técnico de enfermagem, até por questão dos primeiros socorros. Ajuda a identificar um problema que pode piorar e levar para o hospital mais rápido, né? É uma linha de frente ali, importante, uma linha de frente. Mas, infelizmente, é uma profissão que, no meu ponto de vista, eu deixei ela para trás, deixei ela guardada, mas ela me ajuda muito até hoje, porém, ainda desvalorizada. Certamente. Porque não se resume só em dinheiro, só em piso salarial. A profissão ela precisa evoluir até em outros quesitos também, mas esse não é o tema de hoje. Nós estamos conversando com a doutora Rafaela Marques e também com a Patrícia, que está aqui com a gente, diretamente do Instituto Médico Legal de Goiânia. Vocês trabalham na mesma unidade, no mesmo prédio, ou é separado? São prédios vizinhos, né? Vizinhos. A Polícia Científica, ela possui aqui na capital e nos interiores também a mesma dinâmica. Sempre tem a criminalística, então eu trabalho lá no Instituto de Criminalística, os peritos criminais, na verdade, trabalham no Instituto de Criminalística, e os médicos legistas e odontolegistas e auxiliares de autópsia trabalham ali no Instituto Médico Legal. Então são dois institutos de ciências, né, forenses, um do lado do outro, ali no setor Cidade Jardim, próximo do Detran. Ah, sim, a gente passa ali pela frente, a gente vê lá escrito IML. Isso. Então, achei que era um complexo todo naquele prédio ali. Isso, entendi. ali. Aí do lado tem um prédio que é o Instituto de Criminalística, que é até maior do que o Instituto Médico Legal. É bem legal. Hoje a gente conta também com o Instituto Médico Legal Veterinário. Vocês sabiam disso? Não. Como que funciona isso? Goiás é pioneiro nesse aspecto. É até uma política do atual governo do estado. A gente viabilizou a construção de um Instituto Médico Legal para animais.
Então, a Polícia Civil tem uma delegacia forte aqui, né? Que é o Grupo de Proteção Animal. É um membro da DEMA, da Delegacia do Meio Ambiente. E com aquela demanda alta de crimes de maus tratos, principalmente, acabou-se por solicitar ao governo que a Polícia Científica abarcasse aquelas perícias. Então, num acordo ali com o Ministério Público, foi enviado uma verba de um TAC pra gente, um termo de ajustamento de conduta, e nós construímos o primeiro IML veterinário do Brasil. Qual o objetivo de levar os animais que morrem pra lá? Perícias de maus tratos de animais. Ainda que o animal esteja vivo, por exemplo, Entendi. ou que ele já tenha ido a óbito. Aí engloba Isso é- causa, envenenamento. Todo envenenamento, lesões mesmo, né? E não é só um animal de pequeno porte, não. Grande Isso, porte também. grande Mas porte também. Interessante. Entendi. Quando tem furto de semoventes, por exemplo, se houver indício de maus tratos, eles vão pra lá fazer exame? Isso, a parte do furto fica a cargo do perito criminal ali, que vai fazer o patrimônio, dano ao patrimônio. Entendi. E para averiguação do estado daqueles animais, se houve maus tratos, aí seria com o IML veterinário. Muito bacana. Eu tô sabendo disso hoje. Olha que vendo? legal. Quero ir lá gravar uma reportagem sobre Isso, não, lá é muito super lindo. legal. Bom, eu tenho uma pistola aqui. Cadê minha pistola? Não, tá guardada. Doutoras, em relação à perícia do armamento envolvido em um crime ou em um episódio, um acidente também, pode se realizar uma perícia, né? Sim. O projétil que sai de uma arma de fogo, ele pode ser identificado de qual arma saiu, tendo a arma como amostra? Sim, esse exame é denominado confronto microbalístico, onde a gente consegue, o perito criminal consegue, com a ajuda de maquinário, né? Identificar se aquele projétil encontrado no corpo da vítima saiu daquela arma que foi encontrada com o atirador. Então, a gente pega a arma que foi encontrada com o atirador, faz um disparo nos nossos laboratórios lá, pega esse projétil que saiu, esse projétil teste que saiu daquele disparo, compara com aquele que o médico legista coletou lá na necrópsia e enviou para análise laboratorial e vê os padrões de raiamento. Então, a arma de fogo, quando ela dispara um projétil, ela produz umas raias. É como se ela rasgasse o projétil na lateral e produzisse uma espécie de uma impressão digital. É uma impressão microbalística que, levada ao microscópio de resolução, de alta resolução, né, de varredura, a gente consegue fazer, de novo, um quebra-cabeça e identificar que aqueles projéteis possivelmente saíram da mesma arma. E qual o grau de confiabilidade de um exame desse? Altíssima. É para lá de 90 e tantos por cento. É mesmo? É mesmo. Então, de fato, é uma impressão digital mesmo do Isso. armamento. E se É a claro arma que não for precisa de- raiada, for alma lisa? Também produz. Produz também? E nós temos outros elementos ali no projétil, onde a gente pode também constatar a marca que essa arma deixa, né? A questão da espoleta, tudo a gente consegue analisar ali. É possível identificar no corpo, no caso agora com a doutora aqui, se aquela vítima que está ali no IML, ela efetuou algum disparo de arma de fogo antes de morrer? É possível ter um exame que comprove, que mostre a pólvora combusta ou algo do tipo ou não? A gente analisa a presença de pólvora nas mãos, né? Antigamente tinha um exame que era feito que hoje já está em desuso, mas a gente analisa a presença da pólvora ali na mão, sim. Esse é o exame que pode apontar que houve um disparo Pode. por parte daquela pessoa. Uhum. Nos confrontos policiais, principalmente, que tem uma parcela aí que é questionável, né, na justiça, inclusive, a perícia ela pode mostrar se houve ou não um confronto e confirmar através do cadáver? Muitas vezes sim, né? Tem muitas características ali da distância, do disparo, né? Da direção do disparo, que podem ou não apontar para nessa direção. Muito bem. Doutora Patrícia, cena de crime. Qual a cena na sua carreira que você não quer passar novamente como perita criminal? São tantas, né? Eu imagino. Eu não trabalhei muitos anos no grupo de homicídios, não. Eu fiquei até um tempo pequeno, por assim dizer, né? Apenas 1 ano. Mas foi bem marcante. Não é uma área, assim, que eu
gostei de trabalhar, não. Eu acho muito pesado. Durante esse período que eu fiquei, que foram 11 meses, quase um ano, teve 2 locais que me marcaram mais. Mas o primeiro deles é sempre os locais de suicídio. É um local muito pesado do ponto de vista de energia, assim. Normalmente os familiares não aceitam aquele fato, né? Quando a vítima ali deixa também os vestígios de cartas, deixa aquele sentimento de impotência mesmo, travestido nos objetos ou nas cartas e tudo. É um local, assim, pesado até pra gente que trabalha na rotina. E os locais com múltiplas vítimas também é complicado, como os acidentes de trânsito, esses desastres nas rodovias que acontecem, ou quando há confronto policial, né, mais de 2, 3 vítimas, é sempre puxado. Doutora Rafaela, me responda uma situação, uma dúvida minha, pessoal, essa daqui. Depois de quanto tempo um corpo ele ainda pode ser realizado um exame para identificar a causa da morte? A qualquer momento. Nós temos uma seção especializada no Instituto Médico Legal, que chama Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal. Essa seção analisa só cadáveres em avançado estado de decomposição, tipo ossada. Encontrou uma ossada, tinha, 10 anos. Essa ossada vai ser examinada em busca da causa do óbito. É um exame mais complexo, mais difícil, tem uma chance maior de sair causa indeterminada para o óbito, mas muitas vezes a gente consegue identificar. Encontra um orifício de entrada de projétil, né, na cabeça, enfim. Recentemente nós tivemos um caso que o olhar muito atento do perito, do legista que fez o caso, conseguiu fechar numa ossada morte por arma branca. Tinha fratura na vértebra posterior por facada. A entrada da lâmina deixou marca no osso. E aí passava pela costela e chegava até atrás. Então, ou seja, passou uma faca aqui nessa pessoa viva. E aí a gente observa a presença de reação vital no osso, né? Se tem reação vital ali naquele osso, significa que aquela lesão foi produzida no indivíduo ainda vivo. Porque tem coisas que são produzidas pós-mortem, né? Poderia ter sido alguém vilipendiando ali aquela ossada. E aí a gente consegue diferenciar. Essa reação vital seria a regeneração do local? A regeneração é um sinal vital, mas ele demanda um tempo, né? Entre a lesão e o óbito. Sim. Muitas vezes a lesão o óbito é quase imediato ali a lesão. Então você não vai ter regeneração. Você vai ter infiltrado hemorrágico, outros sinais vitais. Entendi. Vladimir, tem alguma pergunta? No caso de encontrar uma ossada e precisar detectar a causa de um envenenamento, o tempo e a probabilidade de se detectar esse fato é em torno de quanto tempo, mais ou menos? Depende. Depende do tipo de veneno que foi utilizado. Tem uns que resistem muito tempo no ambiente. E aí, até a terra em volta ali daquela ossada, você consegue examinar e encontrar, né? Venenos radioativos, né? Radioativo, mais raro, mas outros também, metal pesado, né? Os metais pesados, por exemplo, se depositam no solo e ficam ali por anos. Você vai pesquisar, você vai encontrar. Então, no caso de uma ossada sendo encontrada, não somente os restos mortais são recolhidos, mas também a amostragem da terra ao redor. Sim. Por exemplo, o mercúrio fica na terra, o chumbo, né? Que são um exemplo de metais pesados. Sim. E isso pode levar a uma conclusão de, sim, quem sabe, um homicídio. Sim. Inclusive, a gente não tinha o equipamento para fazer análise de metais pesados. Mas agora, numa nova ação também com o Ministério Público, eles nos enviaram a verba e vamos comprar um ICP, que é um equipamento de plasma indutivamente acoplado só para análise de metal pesado em solo, água ou outros veículos. Que bacana. Nossa, bem CSI, né? Bem legal. Eu tinha essa visão de CSI na polícia. Você achava que era rápido daquele jeito. Colocou ali e os peritos banhando. Os coitadinhos dos peritos suados. Não tinha noção do tempo de análise, né? A complexibilidade que é, né? E a parte humana também, né? Porque precisa de uma análise. De novo, a análise das hipóteses do histórico, o encaixe daquilo tudo. O quebra-cabeça, quem monta é o
ser humano. Não tem chat GPT que dá conta, não. É verdade. Por falar em hipótese, qual o nível de confiabilidade de um exame ou de uma perícia que determina que uma tese vai ficar só no campo da hipótese ou se vai ser uma prova em um tribunal, por exemplo? Existe uma porcentagem que é de segurança para evitar que se chegue a uma conclusão precipitada? Pergunta de novo. Tipo- Dentro daquelas hipóteses, Aham. quais que a gente... Por exemplo, vocês trabalham com hipóteses. Certo. Até que ponto essa hipótese ela continua sendo apenas uma hipótese e ela passa a ser uma prova? Ah, não. Resumindo Mas aí é aqui, quando você consegue alinhar os vestígios. Porque uma coisa é você ter um histórico que sugere, outra coisa é você conseguir elencar todos aqueles vestígios que provam aquela hipótese. Então, a prova, seja ela uma impressão digital num copo, seja ela um exame de DNA na cena daquele agressor, ou seja, esse projétil do atirador, ou alguma marca na vítima, no corpo da vítima, tudo isso é um conjunto que forma ali os elementos de vestígio que vão provar aquela hipótese. Então, antes da prova se tornar prova, ela precisa ser provada. Isso. Então, é seguro dizer que Sim. o que vai para um tribunal é algo confiável por parte da polícia científica. Exatamente. Bastante. Tudo baseado em método científico. E assim, a prova tá lá e pode ser refutada. Pode ser refutado. Aí depende da defesa. Depende. Depende do arcabouço técnico também de... Nós estamos preparados. É isso aí, gente. Pois é, como que se faz uma Nossa. contra-defesa, no caso uma defesa contra uma prova tão bem elaborada, principalmente agora com os equipamentos técnicos adequados de primeiro mundo, né? Isso. Diga-se de passagem, Goiás sempre saindo na frente no quesito de Isso. segurança pública. Certamente. Então há até uma certa segurança jurídica quando envolve a Polícia Científica de Goiás. Claro. Podemos concluir isso. Com certeza. E com Absoluta. orgulho, né? A gente trabalha com método Sim, científico, com imparcialidade. É. A gente não tá ali, não trabalha para acusação nem para defesa. A gente tá ali para provar o que de fato a cena e a vítima conta. Não é só teoria, né? Não. Igual o povo às vezes pensa. Não. E todo o método está descrito no laudo, né? Todas as hipóteses, todo o método que a gente utilizou, toda a referência bibliográfica que embasou aquele laudo, tá tudo ali, né? Tá tudo registrado e consignado no laudo. Cada laudo é, então, um trabalho científico, literalmente. Sim. Bacana. Perguntei para a doutora o que levou ela a trabalhar nessa área e a senhora na perícia criminal. O meu caso é legal. Como eu te falei, eu sou farmacêutica e eu tive um professor de química inorgânica que ele já era perito. Inclusive, ele foi gerente. Ele até me convidou, na época ele foi gerente, ele me convidou para trabalhar com ele, Dr. Rodrigo Irani. Ele foi meu professor de química e ele falava muito da perícia, da polícia científica. E muitos da minha turma hoje são peritos. Então, eu tenho 5 colegas, mais de 5, acho que uns 6, 7 colegas que se formaram comigo ali em 2010, que hoje integram os quadros da polícia científica. A referência do Rodrigo foi boa. Muito bom. Quem pode ser perito criminal? Vários cursos superiores, mas inclusive tem uma portaria que fala quais podem, né? Mas resumindo para você, farmácia, química, biologia, biomedicina, as engenharias, inclusive o pessoal do direito, nós temos também pessoal formado em direito. Que mais? Tô esquecendo, Rafa. Pessoal ali das engenharias ambientais, florestais, biologia. É bem amplo. Eu brinco que a polícia científica é uma universidade dentro da polícia. Eu adoro falar esse termo. Porque, de fato, as ciências forenses, elas englobam muitas áreas da grande ciência, assim. Então, para fazer uma análise num suposto crime ambiental, você vai precisar do cara que é engenheiro florestal, às vezes você precisa do agrônomo, às vezes você entra até com um veterinário se envolver em animais, né? Já para fazer uma perícia lá no laboratório de extração de dados, num suposto crime de pedofilia digital, né? Aí você vai precisar do cara que fez computação, às vezes agora precisa até do cara que tá terminando IA, porque agora a gente tem um curso de IA na UFG aqui, né? Então é uma combinação de áreas que trabalham juntos para provar a verdade dos fatos. Uma equipe multidisciplinar. E o médico, Isso. ele tem ali Obrigatoriamente médico, né? Aham. Para ser legista, obrigatoriamente médico. Precisa ter uma especialidade? Não. Aí
terminou a faculdade de medicina, já está apto a fazer o concurso. Aí tem algumas especialidades que a gente precisa um pouco mais, e aí às vezes a gente pinça a especialidade já no concurso, né? Nesse último mesmo, teve vaga específica para patologista e para psiquiatra, que a gente estava precisando de psiquiatra nos quadros, então a gente pensou essas especialidades. A previsão de concurso para o estado de Goiás, a pergunta que todo mundo quer saber. Vai demorar, né, Rafa? Demora, né? Acabou de ter, né? Acabou, foi ano passado. Teve turma que formou agora, né? Normalmente gira ali em 4, 5 anos para abrir um novo certame. Poderia ser mais tempo. Aliás, a gente precisa de mais gente. Criou-se novas unidades, né? O interior tá bem coberto, mas a escala continua sendo um pouco difícil. Nós temos aqui uma gestora. Fechar a escala é complicado. Então, precisar de novo servidor, a gente precisa, mas é uma logística muito grande, né, para o estado. Penso que dentro de uns 3, 4 anos tenha mais concurso pra gente. Quem quiser já tem que começar a estudar ontem. É bem Não concorrido. É hoje, é ontem. É bem ontem, complexo, é bem né? concorrido. Até porque nós estamos falando de uma das melhores polícias científicas do Brasil, que é a do estado de Goiás, melhor equipada também. Tudo isso fruto de investimento político, políticas específicas em segurança pública. No caso, vocês estão na linha de frente, entendendo todo esse processo de perto, continuamente se formando, porque eu acredito que quando chega um equipamento novo, vocês precisam se especializar nele para poder operá-lo. Então, nunca tem que para ser o feita estudo, a capacitação. Né? Não, nunca para. Tem sempre um caso para te surpreender, para te fazer estudar coisa que você nem imaginou que você ia estudar. Casamento da Partata mesmo, eu tava estudando artigos indianos, porque você não acha artigo do assunto em outros lugares. Então, é estudar. Para nós concluirmos nosso bate-papo, tá tão bacana. Na época da pandemia, como que o Instituto Médico Legal trabalhou, como que a perícia criminal trabalhou ou se parou? Eu vou ser exagerado mesmo, vocês vão dar a resposta correta, ou se parou de atuar por um tempo em relação àquele volume todo de mortes que estavam acontecendo, infelizmente? Você quer falar? Eu vou falar da minha parte, como eu te falei, a época que eu trabalhei na Homicídios foi em 2021. Então a gente estava ali na pandemia ainda, né? Que foi feito? A gente trabalhava normal, tinha que paramentar, né? Tinha que colocar máscara, tinha um certo cuidado ali no histórico daquele caso, daquele atendimento. Salvo engano, agora a Rafaela vai poder dizer, mas as vacinas pra gente chegaram com um pouco de antecedência. Então, o pessoal que trabalhava na nossa área, a gente teve que ser vacinado mais rápido. Isso, tinha muita atenção nessa parte de histórico, mas foi um período muito difícil, né, Rafa? Nossa, eu às vezes olho pra trás e eu nem acredito que a gente viveu aquilo, sabe? Parece até que foi em outro mundo, enfim. No auge da pandemia, eu estava fora, eu estava de licença maternidade. Né? Meu caçula nasceu em janeiro de 20 e tudo fechou em março. Isso. Né? Então, voltei no final de 20. Isso. Mas a situação foi a seguinte, alguns corpos deixaram de ser abertos, né? Então, a gente liberou muitos corpos sem abrir. Quando era possível não abrir, a gente não abria. Então, houve essa recomendação. Mas o Instituto continuou funcionando, né? Funciona a gente 24 não para, né? 7, né? A gente não pode parar. Então, a gente adotou alguns procedimentos de segurança, enfim. Principalmente naquele começo ali, né? Onde havia muita dúvida ainda. Mas não parou. Todo corpo que vai para o IML é aberto? Não necessariamente. Não é obrigatório que seja, não. É prudente, né? Na maioria das vezes a gente faz esse inventário aí das três cavidades, mas, por exemplo, um acidente de trânsito aí que a pessoa, enfim, né, sofre danos corporais muito, muito grandes, separa tronco de membros, enfim, não tem necessidade de abrir, né? Você já olha já vem e aberto. Entende, tipo isso. Assim, né, não querendo ser cômico, Deus me livre, me perdoem pela má colocação da palavra, mas você falou 3 cavidades, cabeça, tórax e abdômen? Isso. Perfeito, exatamente. Quem é doador já vai sem os membros que foram doados? Sim. Quando o indivíduo é doador de órgãos, ele faz a doação primeiro e a gente recebe o corpo, já sem aqueles órgãos que foram doados, e recebe o relatório do que foi retirado, né?
daquele corpo. Lá no instituto é feita a captação de córneas, que a córnea, ela suporta por um tempo maior, né, entre o óbito e a retirada da amostra, né, da córnea. Então, dentro do instituto, nós temos o banco de olhos que faz a coleta dessas córneas aí para doação. Fica localizado lá. Uhum. Doutora, em relação ainda mais uma dúvida aqui sobre o procedimento técnico de fato. Você falou das córneas, por exemplo, falamos da doação de órgãos e a opção de um parente morrer e não ir para o IML ou todo o corpo, todo mundo que morre tem que ir para o IML? Vou aproveitar para fazer uma utilidade Aproveita. pública. Aproveita aí. Então, existem várias possibilidades, né? Vamos imaginar que o indivíduo vem a óbito por causa natural no hospital, atendido ali, ou então ele tem um médico que o atende, enfim. Essa pessoa, quem vai dar o atestado de óbito dela é o médico que atendeu, né? Ou no hospital, ou, enfim, o médico da família. E isso é a maioria dos casos. Existem alguns casos que o indivíduo morre de causa natural, ou seja, não tem violência envolvida nisso, e não tem ninguém que saiba do que foi. Enfim, imagina que você está lá em casa, infarta, morre. Quem vai dar o atestado de óbito? Não é o IML também. É o Serviço de Verificação de Óbitos. Não é a mesma coisa? Não. Não, peraí, segura aí. O quê? O SVO é diferente do IML? Breaking news. O quê? Sim, Serviço de Verificação de Óbitos é um órgão ligado à prefeitura. Então, é um órgão municipal relacionado à Superintendência de Vigilância Epidemiológica e que investiga as causas os óbitos por causa natural. Então, estatística de pneumonia, de infarto, enfim, causas naturais é de função do Serviço de Verificação de Óbitos. Olha só, saúde, prefeitura, nada a ver com IML, que é um órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Estamos vinculados ao Estado de Goiás e não à Prefeitura de Goiânia. Entendi. Saúde e segurança. Quando é que o IML é acionado? Tanto que a gente trabalha só por requisição, lembra que eu te falei? Lembro. Quem pede exame pra gente é o delegado. Só quando há indícios de causa externa, de morte violenta, a gente faz investigação criminal. E não investigação epidemiológica para a saúde. Bacana, entendi agora. Tá Agora eu entendi. vendo? Quando Aprendeu mais uma, hein, Dani? Valeu, minha Aprendeu vida mais aqui. uma, hein? Mais um. E quando ocorreu o fato da morte do meu tio, que faleceu em uma chácara, morte natural, estava na cadeira, morreu. Quem fez o atendimento foi lá no SVO. Exatamente, eles são ótimos. Fez o diagnóstico, tem tudo. IML criminal. Criminal. Isso. SVO, causas em geral e epidemiológico. Exatamente, um viés investigação epidemiológico. Entendi. É um setor da Secretaria de Saúde. É o setor da Secretaria de Saúde. Fornece dados para a Isso. Secretaria de Saúde para nortear Pras políticas públicas. Eles atendem no mesmo complexo do IML? Sim, eles ficam grudadinhos lá na gente, são vizinhos. Porque existe uma linha tênue ali, né, entre as duas coisas. Em alguns países, tudo é feito pelo mesmo órgão, né? Tudo é feito pelo IML do lugar. Né? Mas aqui no Brasil existe essa diferenciação. E existem casos que são limítrofes, que você não sabe ali para qual instituto deve mandar. Então, manda para um lá que acha Por que é exemplo, mais... vamos falar um para ilustrar pro Dani. Uma pessoa morreu picada de abelha. Pra onde você acha que vai? Agora eu sei que é pro SVO. Não é. Não é. Não? Ah, não. Não é. Eu teria reprovado. Bombo. Na verdade, Liga, Rafa. causa externa. Imagina, a pergunta que você faz é sempre o seguinte. Ah, Tem causa acidente, externa, um suposto acidente, acidente, suicídio ou alergia. homicídio. Um suposto acidente. São 3 coisas que a gente atende ali. Acidente, suicídio e homicídio. acidente. Suicídio e homicídio. É o que a gente chama de causa externa. Entendi. Entendeu? Não necessariamente A criminal. abelha, no caso, é externo. É um acidente. É um acidente. Se você não tivesse sido picado pela abelha, você não ia ter morrido. Você não ia ter morrido. Entendi.
Cara, complexo. Complexo. Tem uma bem portaria complexo mesmo. enorme que regulamenta É. isso. O pessoal Não, e é por isso que confunde é muito. importante essa conversa, essa Sim. proximidade. Mais uma vez, eu até agradeço à Polícia Científica de Goiás por liberar vocês, por estarem aqui trazendo para o público essas informações importantes. Porque nós que estamos, às vezes, até um pouquinho mais próximo, não sabemos de Sim. nada. Eu descobri hoje que eu não sei de nada. Não, A respeito de menos IML e SBO. Imagine a comunidade em geral. Sim. Na Polícia Militar, acompanhando a Polícia Militar na minha carreira como jornalista, eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado Polícia Comunitária, que é a proximidade da polícia com a comunidade. Isso. O que nós estamos promovendo aqui é justamente isso, uma polícia científica comunitária. Comunitária. E a gente Trazendo agradece essas a informações. oportunidade, viu? A gente agradece muito. E as nossas câmeras, os nossos microfones estão abertos para que sempre que tiverem assuntos de altíssima relevância, venham conversar com a gente, trazer informação para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, também por essa emissora que sempre abraça a nossa causa aqui. Quero agradecer o Vladimir, que é acadêmico aí, está estudando. Pensa em trabalhar nessa área de perícia. Quer trabalhar com a gente, Vladimir? Vamos. IML, essas coisas. Não. Você tem cara também de fantasma. Não, nessa parte aí de fantasma é tranquilo, né? Tudo bem. Mas nós queremos atuar aí na área mesmo, atuar mesmo Na com os saúde. vivos mesmo. Tá certo. Nós estávamos falando em off, antes de entrarmos no ar, a respeito que o IML atende muito mais vivos do que mortos. É. Como que se dá isso, doutora? Exatamente. Quando a gente fala em IML, já pensa logo nos cadáveres, né? Isso. E o cadáver é uma parcela muito pequena do nosso serviço. Enfim, a gente atende em média aqui em Goiânia 6, 7 óbitos por dia. E atende quase 60, 70 pessoas. Para fazer exame de corpo de delito, de violência sexual, exame de cautela, que são os presos, né? Os indivíduos que são recolhidos pela polícia, todos passam pelo IML. Precisam passar por lá. Precisam, para garantir, é uma garantia de direitos humanos. Ele passa por ali para. Naquele momento que ele é apreendido, o Estado passa a ser o tutor. E então a gente precisa garantir que ele tá bem, que ele vai, quando ele sair, ele vai sair bem também. Assim, só entre nós aqui, quando o preso chega lá todo moído, um exemplo, hipotético isso aqui, pelo amor de Deus. O preso passa por lá moído, aí vocês fazem perguntas para ele, igual uma audiência de custódia, ou vocês só fazem avaliação física? A nossa função é fazer a avaliação física, né? Mas a gente sempre precisa perguntar, né? É uma consulta normal. Anamnese. Uma anamnese. Então a gente faz uma série de perguntas, faz a avaliação física, fotografa obrigatoriamente e inclui tudo no laudo. Então tudo é documentado, Sim. evidenciado e arquivado. Ou vai para o judiciário? Vai pro judiciário. 100%. Acompanha. Mas eu te adianto que a gente tem uma polícia muito bem preparada hoje, sabe? Sim. Então, cada vez menos a gente percebe excesso de esão, enfim, né? Tem coisas que são inerentes à própria captura, né? Do indivíduo ali, né? Correm, escorregam, caem. A caça do indivíduo Vai passar no quebra-mola, assim. acontece, às vezes, de correr pro mato, enfim, né? Mas a nossa polícia é muito bem preparada. De verdade. Muito bem. Doutora, o que você deixa de conselho para quem quer seguir na carreira da perícia criminal? Bom, primeiro, como a Rafa já falou, tem que estudar bastante. É um concurso, tanto para perito quanto para médico legista. É um concurso bem concorrido. Normalmente são poucas vagas e uma prova, lembra que eu te falei da Universidade da Polícia Científica? A prova também engloba muitas disciplinas. Então, precisa de muito estudo. Então, se preparar com antecedência, fazer bastante treino de outras polícias, né? Treinar, fazer exercício. E tem um tá teste com a físico saúde. também. Tem também. Então cancela meu concurso mensal. E a saúde mental tem que estar um pouquinho em dia, sem dar uma cuidadinha dela, porque Sim. senão termina de pirar. Exatamente. É difícil, é exaustivo emocionalmente falando? Sim, a gente trabalha ali com o pior que tem do ser humano, né, Patrícia? Eu ia fazer uma pergunta até nesse Pode fazer. contexto. Quando está diante ali do cadáver ali, está em decomposição, como lidar
com o cheiro, com o A odor? gente tem um paramento, né? Tem um macacão, um capote que a gente veste, uma máscara com um filtro bem poderoso, mas ainda assim passa um pouco do odor e a gente também fica impregnado com aquele odor também. Os casos que a gente, desses casos em decomposição que a gente faz, é difícil, porque depois você toma banho, lava o cabelo e ainda você fica com aquele cheiro no nariz. É O difícil. marido já reclamou em casa alguma vez? Eita. Porque fica uma réstia. Fica, Porque são né? moléculas. O cheiro é molécula. É né? molécula. Reclamou não, porque ele é muito apaixonado. Toma um banho, sai, amiga. Reclamou não, ele toma Passa um banho. perfuminho. Toma banho. Então, ele me conheceu assim, né? Ele é delegado de polícia, então eu já sabia. Ah, ele é da segurança pública? Não foi enganado, ele foi titular de homicídios muitos anos. Ah, não, inclusive. então esse aí. Ele não foi enganado, não foi enganado, né? É verdade. Exatamente. Qual que é o nome dele? Doutor Rilmo Braga. Um abraço, doutor Rio. E a doutora que já trabalha diretamente mais com os corpos, né? Sim. Uhum. Assim, diretamente, se bem que a perícia também, né? também. Também. Uhum. Mas a medicina, ela explora mais, ela vai mais Isso, longe. Sim, Isso. sim, e a gente precisa manusear, né, para tentar encontrar ali a causa do óbito, mesmo no corpo em decomposição. Hoje nós temos um recurso que facilitou muito, que é o tomógrafo. Esses corpos em decomposição, todos passam pelo tomógrafo. Às Então, vezes nem precisa manipular. às vezes nem vai precisar. Isso. Se você já encontra ali o projétil, né, já consegue traçar o trajeto ali do projétil dentro do corpo, aí a gente já nem precisa manipular, assim, mais, né, o corpo. Mas, Como antigamente. Como antigamente. Mas precisa olhar, precisa inspecionar, enfim. São imagens fortes, né, Patrícia? São imagens fortes. E que ficam na cabeça, não só o cheiro, mas o cheiro você toma Fica. banho e passa, né? A imagem que fica na cabeça ali é pior, né? E aí a gente tem apoio psicológico. Tem. A gente tem apoio psicológico no nosso núcleo de atenção biopsicossocial, ao servidor. importante. Eu ia perguntar sobre isso. Nós temos. Nós temos um serviço de assistência social e psicologia para dar esse suporte aí, porque Às vezes pesado. a imagem perturba fora do trabalho. Com o tempo a gente vai a gente vai se acostumando, né? Mas sempre pesa, é criança, eu acho complicado. A gente até teve um trabalho sobre isso no Congresso de Polícia Científica. A gente passou por um congresso agora, bem lindo, inclusive. É o nosso segundo Congresso de Polícia Científica. E um trabalho apresentado oral foi sobre o adoecimento daquelas equipes que trabalham ali no Laboratório de Informática Forense e lá na antropologia? Na antropologia, com crimes de pedofilia. Então, a gente ficar assistindo rotineiramente aqueles vídeos, aquelas cenas absurdos. E o médico legista também analisando rotineiramente, todos os dias, quantos casos. A gente fala que não tem O como desver, né? A gente vê, não tem como desver. O adoecimento do servidor que trabalha, então, com esse tipo de... Então, a gente tem alguns setores mais críticos Sim. para a saúde mental do servidor. Uhum. Muito importante o acompanhamento mesmo. Sim. É. Uhum. Bom, voltem sempre. Obrigada, pelo carinho Dani. Da atenção com a nossa audiência. Fiquei lisonjeado, muito feliz em conhecer vocês. E contem conosco para o que precisar. Eu sempre digo que a imprensa ela precisa enaltecer os trabalhos bem feitos. Muitas vezes não é querendo dizer que uma polícia ou outra sobrepõe o trabalho da outra, porque às vezes um trabalho é mais reservado, como no caso da polícia científica. Porém, é onde a grande fatia do bolo acontece, ali onde tudo é feito. Isso. Então, mais uma vez, parabéns pela profissão de vocês. Voltem sempre. Obrigada, Dani. Agradeço o convite, agradeço a presença do colega aqui. Vamos lá com a gente. Tenho certeza que você vai gostar. Agradeço a presença da minha colega e minha amiga, doutora Rafaela. E precisando da gente, estamos aqui. Doutora Rafaela, muito obrigado. Muito obrigada, viu, pelo convite, pelo espaço. Em nome da instituição, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente faz. Que a gente faz com muito amor, né, Patrícia? E com muita dedicação. Vladimir, volte sempre também na nossa bancada. Obrigado, foi uma conversa muito produtiva, né? Esclareceu muitas dúvidas. Eu acho que pelo tempo, né? Você tem um professor que trabalha lá, que você falou em off, né? Tem. Qual é o nome dele? É um dos donos da instituição, que é o Carlos Magno. Carlos Magno. Carlos Magno, hein?
Mandar um abraço pro Carlos. Um abraço, Carlos. Abraço pro Carlos Magno. Então, nós ficamos por aqui. Foi uma conversa muito bacana. Eu aprendi muita coisa hoje, coisa que em 10 anos de jornalismo eu não fazia Tá ideia. vendo? Descobri o que é SVO e o que é IML. Parece Ganhei básico. o dia. Parece simples, mas não é. E você que sempre nos acompanha, obrigado pelo carinho da audiência. Continue acompanhando as informações do mundo político comunitário em www.goiasemeação.com.br. Até a próxima!